Bom dia, IPCA. Hoje, sábado, 25 de fevereiro de 2012, nosso 13º dia de Maratona Bíblica, e nós vamos ler no Evangelho de Mateus os capítulos de número 13 e 14. Como eu já havia colocado ontem, o tema do Reino de Deus é muito importante em Mateus. Nós já conversamos um pouco a respeito disso no vídeo de ontem. Vamos falar um pouco mais a respeito disso no texto do nosso boletim, que vai ser distribuído amanhã, domingo. E hoje não temos como fugir desse assunto. O capítulo 13 é justamente dentro daqueles 5 blocos de ensino nos quais Mateus organiza o ensino de Jesus. Esse é o terceiro bloco e é o bloco das parábolas que falam a respeito do reino de Deus. Depois, com calma, procure reler, se você assim puder, o capítulo 13, grifando quantas vezes ocorre a palavra reino. E você vai ver que através de diversas explicações, de diversas parábolas, Jesus está falando a respeito do reino dos céus. Ele diz algumas coisas importantes aqui. Quando ele fala do joio e do trigo, ele nos ensina que no atual estágio da história que nós estamos vivendo, o reino de Deus já foi introduzido. Estão vivendo neste mundo pessoas que pertencem a Deus e que vão receber a salvação e vão ser salvas por toda a eternidade no último dia, o trigo, mas também estão crescendo neste mundo e prosperando aqueles que vão ser condenados no fim, o joio. Este mundo é um mundo no qual o reino de Deus já começou, mas nós ainda convivemos com o pecado, nós ainda convivemos com a luta. Esse é o sentido da parábola do joio. Pode nos parecer às vezes que esse reino é fraquinho, que esse reino está levando a pior, mas veja a parábola do grão de mostarda. A menor de todas as sementes se torna uma árvore grandiosa, na qual as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Ou seja, às vezes isso pode nos parecer pequeno, mas o reino de Deus, introduzido por nosso Senhor Jesus Cristo, anunciado por João Batista, está se desenvolvendo e vai chegar a se configurar uma grande e majestosa árvore. Esse processo é irreversível. Da mesma forma que quando uma mulher mistura fermento numa massa de bolo, não tem como retirar o fermento depois, e aquela massa invariavelmente vai crescer, e esse é o sentido da parábola do fermento. A mensagem do reino já chegou, o mundo já está marcado com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus discípulos, do Espírito Santo, e esse processo de desenvolvimento do reino rumo a uma consumação final gloriosa é irreversível. Ele está seguindo a sua marcha, ele vai chegar lá. E quem entender isso vai se alinhar com os valores do reino, vai se colocar ao lado do Senhor Jesus, como faz aquele homem que encontrou um tesouro escondido no campo e vendeu tudo para segui-lo, ou como faz aquele homem que é negociante de pérolas, que vendeu tudo o que possuía para comprar essa pérola de grande valor. Vamos prestar atenção nisso, porque o dia do reino está chegando. Ele já foi introduzido, e quando Jesus for realizar o juízo final, a parábola da rede, que é uma das últimas parábolas aqui a respeito deste assunto, deste tema do reino, também vai se cumprir. Ele vai trazer todos à sua presença como peixes, mas vai colocar os peixes bons num cesto e vai jogar fora os peixes ruins. Isso resume muito bem o ensino de que eu e você precisamos nos aperceber. O reino de Deus já começou. Deus está em ação. Desde a chegada do seu Filho, o reino foi inaugurado, está crescendo no coração dos homens, à medida que discípulos hoje dedicam sua vida a Jesus, pregam o seu evangelho, se preparam para a sua vinda. Tudo isso é uma grande e poderosa realização de Deus no meio dos homens, irreversível como tentar tirar o fermento do meio da massa, grandiosa como uma semente de mostarda que, embora seja pequena, se configura numa árvore maravilhosa. É claro, o mal ainda está no meio do mundo, mas isso um dia vai ser separado, como podemos ver na parábola do joio, como podemos ver na parábola da rede. Então, se é assim, vamos escolher logo a boa parte. Vamos renunciar a tudo mais e correr para os valores do reino de Deus, como fizeram o homem que encontrou um tesouro escondido e o negociante que encontrou uma pérola de grande valor. Quando Jesus fala isso aos seus discípulos, ele pergunta no verso 51, vocês entenderam essas coisas? E eles respondem sim. Claro, porque Jesus estava explicando tudo a eles com muitos detalhes. E então Jesus lhes diz no verso 52, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas.
Esse é o versículo que eu gostaria de usar para finalizar a nossa palavra. Se você o lê numa outra versão, Nova Versão Internacional, Jesus está dizendo assim: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. A ideia aqui é que uma pessoa que conhece a Bíblia e que é instruída quanto a esses valores do reino que nós acabamos de destacar aqui muito resumidamente, é semelhante a uma pessoa que de um tesouro, e a palavra tesouro é mais apropriada nesse sentido mesmo. Aqui nós lemos depósito na nossa versão, tesouro é uma tradução mais feliz. A ideia é de que pessoas que entenderam tudo isso podem olhar para a revelação do Antigo Testamento e para a revelação do Novo Testamento e tirar coisas, tesouros, dádivas, presentes que serão capazes de repartir. O reino dos céus chegou, é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele chegou, ele foi inaugurado, cumprindo aquilo que já estava planejado e profetizado no Antigo Testamento. No final das contas, é tudo um único reino, é tudo um único projeto de Deus que está em andamento. Mas agora Jesus chega e fala assim: começou, o fermento já está na massa, a pérola de grande valor já está diante de você, o tesouro escondido no campo está diante dos seus olhos, a rede está prestes a ser lançada e os peixes bons serão separados dos maus, a colheita em breve vai acontecer, o joio vai separar-se do trigo. Como é que você vai se comportar? Quem entender isso vai ser capaz de olhar para o Antigo Testamento, tirar tesouros de lá, apontar para o Senhor Jesus. Olhar para o Novo Testamento, como estamos fazendo agora, e apontar tesouros da mensagem do Reino dos Céus. A minha oração é que eu e você sejamos assim, pessoas versadas na Palavra de Deus, instruídas, que sabem compartilhar essa verdade e tirar tesouros da antiga aliança, da nova aliança e compartilhar essa mensagem maravilhosa. Que Deus nos abençoe e que eu e você nos comportemos como verdadeiros cidadãos do reino e que, versados na palavra de Deus, sejamos capazes de compartilhar esses tesouros da antiga ou da nova aliança, notícias que para os ouvintes de Jesus eram antigas ou muitas outras novas, mas que nós, olhando para tudo isso, digamos aos outros: venha conhecer o Rei, olhe para o Rei, prepare-se, o reino chegou. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e essa certeza nos consola. Pedimos-te, Pai, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, e ajuda-nos, Pai, a viver de acordo com os valores do reino, a priorizá-lo, a renunciar a tudo mais para nos alinharmos ao teu reino. E ajuda-nos também, como conhecedores desta palavra, a compartilhar deste tesouro notícias antigas, notícias novas, mas que sejamos pessoas que repartem esse tesouro ao ensinar aos outros, assim como fomos ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.